Você já parou para pensar quando foi a última vez que viu justiça de verdade acontecer? Não essa justiça de papel, de processo que arrasta por anos, de bandido que entra pela porta da frente da delegacia e sai pela porta dos fundos antes do sol se pôr. Não. Eu estou falando daquela justiça que olha no olho, que não tem onde se esconder, que chega montada a cavalo e não perdoa. Hoje, a gente vive num Brasil onde o criminoso tem mais direito que a vítima, onde o poderoso compra sentença como quem compra gado, onde a palavra de um homem não vale mais nada e a honra virou piada de boteco. Mas houve um tempo em que as coisas eram diferentes no sertão nordestino. No começo do século passado, quando a lei da República mal chegava nas vilas e nos povoados, quando o governo era só um nome bonito que ninguém via a cor, existia outra lei, a lei do sertão. E essa lei tinha nome, tinha rosto, tinha o peso do chumbo e o fio da lâmina. Essa lei se chamava Lampião. O caso que eu vou contar hoje não está nos livros de história. Não vai achar ele em documento de cartório nem em arquivo de jornal da capital. Essa história vive na memória do povo, passada de boca em boca, de avô para neto, nas noites de lua cheia quando o vento sopra na caatinga e parece trazer as vozes do passado. É a história de uma criança, um menino que perdeu tudo numa noite, que viu a inocência ser arrancada dele do jeito mais brutal que existe. Um menino que, em vez de chorar e se entregar ao destino, fez algo que nenhum homem adulto teria coragem de fazer. Ele procurou o rei do cangaço e pediu sangue, pediu vingança, pediu justiça. E antes de eu começar a contar esse caso, eu preciso te pedir uma coisa. Se essa história te tocar, se você sentir que ainda existe gente que valoriza a honra e a memória do nosso povo, deixa teu like nesse vídeo. Compartilha com aqueles que ainda acreditam que o Brasil tem raízes profundas, que vem da terra seca e rachada do sertão. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui a gente não deixa essas histórias morrerem. A gente mantém viva a memória dos que foram esquecidos pelo resto do país. E já vai deixando nos comentários. Você acredita que ainda existe justiça de verdade nesse Brasil de hoje? Ou será que a gente perdeu isso para sempre? Agora, se acomode. Porque o que você vai ouvir agora é pesado, é brutal, mas é real. Ou pelo menos foi real o suficiente para virar lenda. E no sertão, quando uma história vira lenda, é porque ela tocou fundo na alma do povo. Vamos começar pela noite em que tudo mudou. A noite em que o sangue correu frio. O ano era 1928. O lugar, um pedaço de chão esquecido entre Pernambuco e Paraíba. Uma dessas vilas que mal tem nome no mapa. O tipo de lugar onde todo mundo conhece todo mundo. Onde a vida é dura, mas a gente se ajuda. Onde a palavra ainda vale mais que papel assinado. Era uma família, como tantas outras. Pai, mãe, 3 filhos. O mais velho tinha 12 anos. Era um menino esperto, de olhar atento, daqueles que aprende rápido o que o sertão ensina. Já sabia montar, já sabia lidar com a enxada, já sabia que a vida não ia dar nada de graça para ele. O nome dele a história não guardou. Ou guardou tão bem que só os muito velhos ainda sussurram em respeito. O pai era um homem trabalhador. Tinha um pedaço de terra, nada grande, mas era dele, suado, conquistado com as próprias mãos. Plantava mandioca, milho, feijão. Criava umas cabras, umas galinhas. Não era rico, mas também não passava fome. E no sertão, isso já era vitória. A mãe cuidava da casa, dos meninos, da horta. Tinha mãos calejadas de tanto trabalhar, mas ainda encontrava tempo para rezar o terço todo dia, pedindo proteção para a família. Era uma mulher de fé, daquelas que acredita que Deus está vendo tudo e que no final o bem sempre vence. Os 2 irmãos mais novos ainda eram crianças de verdade. Brincavam no terreiro, corriam atrás das galinhas, riam alto com qualquer bobagem. Ainda não sabiam que o mundo podia ser cruel. Ainda não tinham visto a maldade que mora no coração de alguns homens. Mas tinha um problema. Um problema grande. Um problema que usava chapéu de couro e tinha sobrenome pesado. O coronel da região. Esse coronel era daqueles que se achava dono de tudo. Dono da terra, dono da água, dono da gente. Tinha jagunços a soldo, polícia no bolso, juiz fazendo vista grossa.
O nome dele era Terror. Onde ele mandava, ninguém respirava sem pedir licença. E ele queria aquele pedaço de terra, aquele pedaço pequeno, mas que ficava bem no caminho entre duas fazendas dele. Ele ofereceu comprar. O pai do menino disse que não vendia. A terra era da família, tinha o suor de anos ali. Não era questão de dinheiro, era questão de dignidade. O coronel não gostou da resposta. Homem acostumado a ouvir sim, senhor, não aceita um não de gente simples. Ele mandou recado. Avisou que aquilo ia acabar mal, que era melhor aceitar o dinheiro e sair enquanto era tempo. O pai do menino não saiu, não porque fosse valente, não porque quisesse briga, mas porque não tinha para onde ir. Aquela terra era tudo que ele tinha, era o futuro dos filhos, era a única coisa que ele podia deixar de herança. Um homem não abandona o que é seu só porque outro mais forte mandou. E foi aí que a tragédia bateu na porta. Era uma noite de sexta-feira, céu limpo, lua cheia, iluminando o sertão inteiro como se fosse dia. A família tinha jantado cedo, cuscuz com leite, rapadura para sobremesa. Os meninos já estavam deitados nas redes. O pai ainda estava sentado no alpendre, fumando seu cigarro de palha, olhando as estrelas. A mãe arrumava a cozinha, cantarolando baixinho uma cantiga de ninar. Foi quando eles ouviram os cavalos, o som de cascos batendo na terra seca. Muitos cavalos, vindo rápido. O pai levantou, sentiu o coração apertar. Homem de bem não anda em bando de noite. Só jagunço, só gente que não quer ser vista fazendo o que vai fazer. Ele entrou correndo na casa. Foi acordar os meninos, mas já era tarde. A porta foi arrombada com um chute. 6 homens entraram, armados, caras fechadas, cheiro de cachaça e maldade. Na frente vinha o capataz do coronel, um sujeito alto, magro, com um bigode fino e um olhar gelado. Ele tinha uma cicatriz que cortava o rosto inteiro, do olho até o queixo. Diziam que era de uma briga de faca que ele tinha vencido matando 3 homens sozinho. Diziam também que ele gostava de matar, que sentia prazer nisso. O pai tentou falar, tentou pedir calma, dizer que não queria confusão, que podiam conversar. Mas o capataz não veio para conversar. Ele veio para dar um recado. O tipo de recado que se escreve com sangue. Eles pegaram o homem, arrastaram ele para fora. A mãe começou a gritar, implorar. Os meninos choravam, se agarravam nas saias dela. O mais velho tentou correr para ajudar o pai. Levou um tapa na cara que o jogou no chão, atordoado. Lá fora, no terreiro iluminado pela lua, eles amarraram o pai num poste e começaram a bater. Não era para machucar só, era para humilhar, para mostrar que ele não era nada, que tinha ousado desafiar o coronel e agora ia pagar o preço. A mãe continuava gritando, tentando sair da casa. 2 jagunços a seguravam. Os meninos mais novos esconderam o rosto, tremendo de medo, mas o mais velho não desviou o olhar. Ele ficou ali, de pé, com sangue escorrendo do canto da boca, vendo tudo, gravando cada rosto, cada nome que os jagunços se chamavam, cada risada. Depois de um tempo que pareceu eterno, o capataz se cansou. Ele pegou o rifle, olhou para o pai já caído, sangrando, mal conseguindo respirar, e disse, alto para todo mundo ouvir: isso aqui é o que acontece com quem desobedece o coronel. Agora você vai aprender. E atirou. O estampido ecoou na noite. 1 vez, 2, 3. O pai não fez mais nenhum som. A mãe desmaiou. Os meninos mais novos gritaram num desespero que parecia não ter fim. O mais velho ficou parado, encarando o capataz. Não gritou. Chorou. Só olhou. E o capataz viu aquele olhar. E pela primeira vez naquela noite sentiu um arrepio. Porque não era olhar de menino. Era olhar de quem acabou de fazer um juramento em silêncio. Mas o pesadelo não tinha acabado. Os jagunços entraram na casa. Reviraram tudo. Quebraram os poucos móveis que tinha. Pegaram a galinha, o porco, o pouco de dinheiro escondido num pote. E quando a mãe tentou impedir, ainda tonta, ainda em choque, um dos jagunços perdeu a paciência. Foi rápido. Um tiro. Ela caiu. Os 2 meninos mais novos correram para ela. E foi aí que a maldade mostrou sua cara mais feia. Porque os jagunços não pouparam nem eles. Crianças,
inocentes, que não tinham nada a ver com a teimosia do pai ou com a ganância do coronel. Mais 2 tiros. Silêncio. Só sobrou um, o menino mais velho. Ele tinha se jogado debaixo da cama velha quando os tiros começaram dentro da casa. Ficou ali, mordendo a mão para não gritar, vendo por baixo os pés dos jagunços passando, vendo o sangue da mãe e dos irmãos se espalhando pelo chão de terra batida. Os homens saíram. Montaram nos cavalos, riram. Um deles ainda gritou: "Amanhã o coronel manda alguém pegar a terra. Se tiver alguém vivo aqui, é melhor sumir." E foram embora. O som dos cascos foi sumindo na distância até virar silêncio. O menino ficou ali, debaixo da cama, por horas. Não conseguia se mexer. O corpo não obedecia. Era como se tivesse virado pedra. Ele via a mãe caída, os irmãos agarrados nela, o sangue que não parava de escorrer. Quando finalmente conseguiu rastejar para fora, o sol já estava nascendo. A luz do dia iluminou o massacre. O pai ainda amarrado no poste, cabeça caída, corpo coberto de sangue seco. A mãe e os irmãos dentro de casa, já frios. O menino caminhou até o poste, olhou para o pai, tocou na mão dele. Estava gelada. Ele se ajoelhou e foi só aí que as lágrimas vieram. Mas não foi choro de desespero. Foi choro de raiva, de uma raiva tão grande que parecia queimar por dentro. Ele ficou ali, ajoelhado no chão, enquanto o sol subia no céu. E enquanto as lágrimas secavam, uma certeza crescia dentro dele. Uma certeza fria, dura, definitiva. Alguém ia pagar por aquilo. Não importava quanto tempo levasse. Não importava o que ele tivesse que fazer. Mas aqueles homens, principalmente aquele capataz de cara cortada, iam sentir o mesmo medo que sua família sentiu. Iam implorar pela vida do mesmo jeito que sua mãe implorou. E não iam ter piedade, do mesmo jeito que não tiveram com crianças inocentes. Mas para isso, ele precisava de ajuda, porque ele era só um menino de 12 anos. Sozinho, ele não era nada contra jagunços armados e um coronel poderoso. Então ele pensou no único homem que poderia fazer justiça. O único homem que o coronel temia. O único homem que, quando dava a palavra, cumpria. Não importava quem fosse o inimigo. Lampião. O sol já estava alto quando o menino finalmente se levantou. As pernas tremiam, não de medo, mas de cansaço e fome. Ele não tinha comido desde o jantar da véspera, mas a fome era a menor das suas preocupações. Ele olhou em volta, a casa destruída, os móveis quebrados, o sangue já escurecendo no chão, e os corpos, sua família, tudo que ele tinha no mundo. Ali, sem vida. Um menino de 12 anos não deveria ter que fazer o que ele precisava fazer. Mas o sertão não espera você crescer para te ensinar que a vida é dura. Ele ensina na porrada. E naquela manhã, aquele menino aprendeu que não tinha ninguém mais, só ele, e os mortos que precisavam ser enterrados. Primeiro, ele foi até o poço, puxou água, bebeu até não aguentar mais. Lavou o rosto tentando limpar o sangue seco que tinha grudado na pele. Mas tinha um sangue que não saía, o sangue da alma. Esse ia ficar para sempre. Ele voltou para casa, olhou para a mãe. Ela estava de bruços, os braços ainda estendidos na direção dos irmãos, como se tivesse tentado protegê-los até o último segundo. Ele se ajoelhou do lado dela, fechou os olhos dela com cuidado, do jeito que tinha visto o pai fazer quando o avô morreu anos atrás. Depois, fez o mesmo com os irmãos. Não tinha ninguém para ajudar. Os vizinhos mais próximos moravam longe. E mesmo se morassem perto, será que teriam coragem de aparecer? Todo mundo sabia que quando o coronel mandava matar, era melhor fingir que não viu nada. Quem se metia, morria junto. Então ele estava sozinho. Um menino, 3 corpos dentro de casa. Um lá fora, e a tarefa impossível de enterrar sua própria família. Ele pegou a enxada, a mesma que o pai usava para plantar. O cabo estava gasto, moldado pelo formato das mãos do homem que não estava mais ali. O menino segurou firme, sentiu o peso. Era pesada demais para ele, mas não tinha escolha. Foi até os fundos da casa, perto de onde a mãe cuidava da hortinha. Ali a terra era um pouco mais mole,
mais fácil de cavar. Ele escolheu um lugar embaixo de um juazeiro. A mãe gostava daquela árvore. Sempre dizia que era a única sombra boa que tinham. E começou a cavar. A primeira enxadada doeu. A terra estava dura, cozida pelo sol. O impacto fez o cabo vibrar nas mãos dele. Machucou as palmas que ainda não tinham calo suficiente. Mas ele continuou. Segunda enxadada. Terceira. 10ª, 20ª, o sol subia no céu, o calor aumentava, o suor escorria, misturado com as lágrimas que ele não conseguia mais segurar. As mãos começaram a sangrar, bolhas estouravam, a pele rasgava, mas ele não parava. Cavou, cavou, cavou. Não tinha relógio para marcar o tempo, mas o sol não mente. Quando a primeira cova ficou pronta, já era meio-dia. Funda o suficiente. Larga o suficiente. Ele largou a enxada. As mãos latejavam de dor. Ele olhou para as palmas, toda em carne viva, mas não podia parar. Tinha que continuar. Voltou para casa. Entrou. O cheiro já estava começando. O cheiro da morte. No sertão, com o calor que faz, corpo não espera muito. Ele sabia que precisava ser rápido. Pegou o lençol mais bonito que tinha. Era o lençol de casal. O único branco que a mãe guardava para ocasiões especiais. Nunca tinha sido usado. Agora ia servir de mortalha. Ele estendeu o lençol no chão. Depois, com uma força que não sabia de onde vinha, pegou o corpo da mãe. Era pesado, muito pesado. Ele arrastou centímetro por centímetro até colocar ela em cima do lençol. Fez o mesmo com os 2 irmãos, colocou eles nos braços da mãe, do jeito que ela sempre segurava eles para dormir. Embrulhou todos juntos, amarrou com uma corda e começou a arrastar para fora. O peso era absurdo. Ele puxava, parava, respirava, puxava de novo. Cada metro era uma agonia. As mãos sangravam mais. As costas doíam como se estivessem pegando fogo. Mas ele não largou. Chegou até a cova. Olhou para baixo. Olhou para o embrulho branco, manchado de sangue, e entendeu o que precisava fazer. Desceu na cova. Puxou os corpos para a beira. E deixou escorregar devagar, amparando o peso como podia, até eles ficarem no fundo. Depois subiu. Ficou ali parado, olhando. Aquilo era sua mãe, seus irmãos. As pessoas que enchiam a casa de riso, de briga boba, de comida quentinha, de abraço. Agora eram só um embrulho no fundo de um buraco. Ele pegou a enxada de novo. Começou a jogar terra. A primeira enxadada de terra caindo em cima do lençol branco fez um som surdo, como uma porta se fechando para sempre. Ele continuou. Encheu a cova. Bateu a terra, fez um montinho, depois pegou 2 tábuas velhas, amarrou em forma de cruz, fincou na cabeceira. Não sabia escrever direito, mas riscou com carvão 3 corações pequenos e uma palavra que a mãe tinha ensinado: família. Agora faltava o pai. Ele voltou para o terreiro. O corpo ainda estava amarrado no poste. O sol tinha cozinhado o sangue, atraído as moscas. Era uma visão que nenhum filho deveria ter, mas ele tinha. E precisava dar dignidade para o pai. Subiu num banquinho. Desatou as cordas. O corpo caiu pesado nos braços dele. Derrubou ele no chão. Ficaram ali, pai e filho, caídos no chão de terra batida. O menino abraçou o corpo frio, encostou a cabeça no peito que não batia mais e disse baixinho: "Eu prometo, pai, eu juro." Levantou, pegou outro lençol, embrulhou o pai com cuidado e começou a cavar outra cova, do lado da primeira, porque mesmo na morte a família tinha que ficar junta. Essa cova foi mais rápida, não porque estava mais fácil, mas porque o corpo dele já tinha entrado num modo automático. Cavar, jogar terra, cavar, jogar terra. A dor das mãos já tinha passado daquele ponto onde você sente. Virou só um latejo constante, quase reconfortante na sua previsibilidade. Quando terminou, o sol já estava descendo. Ele tinha começado de manhã. Agora era quase fim de tarde. Um dia inteiro enterrando a família. Ficou ali entre as 2 covas. Ajoelhou. Não sabia rezar direito. A mãe que era a rezadeira da casa. Mas ele tentou. Juntou as mãos ensanguentadas, fechou os olhos e falou com Deus do jeito que sabia. Deus,
Eu sei que o Senhor está vendo tudo. Sei que essas pessoas que estão aqui eram boas, não fizeram mal para ninguém, só queriam viver em paz. Cuida deles aí no céu e me perdoe pelo que eu vou fazer, porque eu preciso fazer. O Senhor sabe que eu preciso. Abriu os olhos. O céu estava ficando alaranjado. Logo ia anoitecer, e ele não podia ficar ali. Os jagunços tinham dito que o coronel ia mandar alguém buscar a terra no dia seguinte. Ele precisava sair. Mas antes, tinha uma coisa que precisava fazer. Entrou na casa pela última vez. Procurou nas coisas reviradas até achar. O terço da mãe estava quebrado, as contas espalhadas pelo chão. Ele juntou quantas achou, amarrou num barbante, pendurou no pescoço. Também achou a faca do pai, uma faca velha, de cabo de chifre que o avô tinha dado. Enfiou na cintura, olhou em volta. Era ali que ele tinha crescido, era ali que tinha sido feliz, mesmo sem saber que era felicidade. Agora era só destroço, sangue seco e memória. Ele saiu, não olhou para trás. Porque se olhasse, talvez não conseguisse ir embora. E ele precisava ir. Tinha uma missão. Caminhou até o pequeno curral. A égua da família ainda estava lá, nervosa, sem entender o que tinha acontecido. Ele pôs a mão nela. Acalmou. Pegou a corda que servia de cabresto. Não tinha sela, mas não precisava. Ele montou mesmo assim. Antes de sair, deu uma última olhada para as cruzes no quintal. Fez o sinal da cruz, mesmo não sendo costume dele. E aí, falou em voz alta, para que os mortos ouvissem, para que o vento levasse, para que o sertão inteiro soubesse. Eu volto, e quando eu voltar eles vão pagar, todos, por cada lágrima, por cada gota de sangue, por cada segundo de medo que vocês sentiram. Eu juro pela memória de vocês, eu juro pela terra que cobriu vocês, eu juro pelo sangue que corre em mim. E saiu. Um menino de 12 anos, montado numa égua velha, com as mãos em carne viva, o corpo exausto, mas com um propósito mais forte que qualquer dor. Ele ia atrás de Lampião, mas encontrar o rei do cangaço não era tarefa fácil. Lampião não tinha endereço, não ficava parado, andava pelo sertão como fantasma, aparecia onde ninguém esperava, sumia antes que alguém pudesse cercar. Tinha quem procurasse ele a vida inteira e nunca encontrasse. Tinha quem não quisesse encontrar e trombava com ele na primeira curva do caminho. O menino sabia disso, mas também sabia que existiam lugares onde o povo falava dos movimentos do bando. Vilas pequenas, mercados de feira, vendas à beira de estrada, onde as notícias corriam de boca em boca, disfarçadas de fofoca, mas todo mundo sabendo muito bem do que se tratava. Ele cavalgou a noite inteira, não tinha medo do escuro, não tinha medo de nada mais. Quando você perde tudo, o medo perde o poder sobre você. Sobra só o objetivo. De madrugada, chegou numa vila. Pequena, poucos casebres, uma bodega. Ele amarrou a égua. Entrou. O dono era um velho, cara enrugada pelo sol, olhos pequenos e espertos. O que é que um menino está fazendo sozinho a essa hora? Perguntou o velho desconfiado. Procurando alguém. Procurando quem? O menino segurou o olhar dele. Não desviou. E falou baixo, mas firme. Lampião. O velho ficou tenso. Olhou para os lados, conferindo se tinha alguém mais ouvindo. Depois voltou para o menino. Menino, você sabe o que está dizendo? Sabe quem é esse homem? Sei. E o que é que você quer com ele? Tenho algo para pedir. O velho estudou o menino. Viu as mãos ensanguentadas, as roupas rasgadas, o olhar duro demais para a idade. E entendeu. Quem vem procurar Lampião com essa cara não vem por curiosidade, vem por necessidade ou por vingança. Tá sabendo que ele não é fácil de achar, né? E que ele não recebe todo mundo que quer falar com ele. Eu preciso falar com ele. Tem gente que passa a vida procurando e nunca acha. Eu vou achar. O velho suspirou, pegou um copo, encheu de água, deu pro menino. Bebe! Você tá com cara de quem não comeu nem bebeu nada o dia inteiro. O menino bebeu. A água fresca desceu queimando na garganta seca. Ele nem tinha percebido a sede. O velho voltou. Trouxe um pedaço de rapadura, um punhado de farinha. Come. Não adianta nada você chegar perto de Lampião e desmaiar de fraqueza. Enquanto o menino comia, o velho foi até os fundos, conversou baixo com alguém. Voltou. Escuta aqui.
Eu não sei onde ele está agora. Ninguém sabe ao certo, mas tem um acampamento uns 3 dias de cavalo daqui para oeste, perto do Riacho Seco de São Francisco. Dizem que de vez em quando o bando passa por lá. Talvez você tenha sorte, talvez não. Mas é o único lugar que eu posso te indicar. O menino terminou de comer. Limpou a boca com as costas da mão. Quanto eu te devo? Não me deve nada, menino. Mas me responde uma coisa. O que aconteceu para você tá assim? O menino olhou para o chão. Depois voltou os olhos para o velho. E pela primeira vez desde que tudo aconteceu, ele falou sobre o que tinha acontecido. Mataram minha família toda, por causa de terra, por causa de um coronel que se acha dono do mundo. O velho fechou os olhos, balançou a cabeça. Que Deus tenha misericórdia. Deus já teve misericórdia demais com quem não merece. Agora é hora de outra coisa. E saiu. Montou na égua. Seguiu para oeste. 3 dias cavalgando, parando só para descansar a égua, para beber água nos riachos, para comer o que conseguia encontrar pelo caminho. Manga no pé, umbu maduro. Não era muito, mas era o suficiente. As mãos começaram a sarar. As feridas viraram casca. A casca ia virar calo. Um dia, ninguém ia saber que aquelas mãos tinham enterrado uma família inteira. Mas ele ia saber. Sempre. No 3º dia, já de tardezinha, ele viu a fumaça, fina, subindo entre as árvores. Fogueira, acampamento. Aproximou devagar. Podia ser qualquer um. Podia ser volante. Podia ser outro bando de jagunço. Mas podia também ser o que ele procurava. Quando chegou perto o suficiente para ver, o coração dele bateu mais forte. Tinha homens armados, rifles, cartucheiras, roupas de couro, chapéus característicos. E no meio deles, uma bandeira tremulando ao vento. Era o bando de Lampião. Ele encontrou. O menino parou a égua a uns 50 metros do acampamento. Não era inteligente chegar mais perto sem ser visto. Cangaceiro não gosta de surpresa. Quem aparece de repente leva tiro primeiro, pergunta depois. Ele desceu da égua, amarrou ela numa árvore, respirou fundo. Estava nervoso, mas não era medo. Era a consciência de que aquele momento ia mudar tudo. Ou ele conseguia o que veio buscar, ou tudo tinha sido em vão. Deu um passo para frente, depois outro. Pisou num galho seco de propósito. O estalo ecoou. A reação foi imediata. 3 homens se levantaram num pulo, rifles apontados. Um deles gritou: "Quem vem lá? Se identifica ou a gente atira." O menino levantou as mãos. Devagar. Saiu de trás da moita onde estava. "Sou eu. Só um menino. Tô sozinho." Os 3 cangaceiros se entreolharam. Não era comum criança aparecer no meio do mato procurando o bando. Geralmente era cilada. Polícia mandava a criança na frente para distrair e vinha por trás. Eles sabiam disso. "Vem devagar, mãos onde a gente possa ver." O menino obedeceu. Caminhou lentamente, mãos erguidas. Quando chegou perto, um dos cangaceiros o revistou. Achou só a faca velha na cintura e o terço quebrado no pescoço. Nada mais. "O que é que você está fazendo aqui, menino?" perguntou o cangaceiro, um homem atarracado com um corte feio no nariz. "Vim falar com Lampião." Os 3 riram. Não era riso de deboche. Era riso de quem já viu gente demais vir com essa história. "Ah, é? E quem disse que Lampião recebe toda criança que aparece no mato? Ele vai me receber." "Vai, é? E por quê?" O menino baixou as mãos. Olhou firme nos olhos do homem. "Porque eu vim pedir sangue." O riso morreu. Os 3 ficaram sérios. No sertão, quando alguém fala em pedir sangue, não é brincadeira. É coisa séria. É questão de vida e morte. O cangaceiro do nariz cortado estudou o menino. Viu as mãos calejadas, as roupas sujas de terra, o olhar que não era de criança. "Espera aqui." Ele foi até o centro do acampamento. Conversou baixinho com outro homem, esse mais velho, com barba grisalha e uma cicatriz enorme no peito. O homem olhou para o menino. Acenou com a cabeça. O cangaceiro voltou. "O capitão quer falar com você, mas eu te aviso. Se isso for cilada, se tiver volante escondido esperando, a gente mata você primeiro.
entendeu? Entendi, mas não tem cilada. Eu vim sozinho. É melhor que sim. Eles o levaram até o centro do acampamento. Tinha uns 20 homens ali. Alguns limpando armas, outros comendo, outros apenas descansando. Todos olharam para o menino. Não com curiosidade, com desconfiança. E no fundo, sentado numa pedra, estava ele, Lampião. O menino tinha ouvido tantas histórias sobre aquele homem que quase achava que ele não era real, que era lenda, mito, fantasma. Mas ali estava, de carne e osso, o rei do sertão. Não era um homem grande, média estatura, talvez até um pouco baixo. Mas tinha uma presença que enchia o espaço inteiro. Estava sem o chapéu, o cabelo preto jogado para trás. Usava óculos redondos, o que dava a ele um ar quase de professor. Mas os olhos por trás das lentes eram de predador. Olhos que já tinham visto tudo, que não se assustavam com nada. Ele estava limpando um rifle. Passava o pano com calma, meticuloso. Nem levantou a cabeça quando o menino se aproximou. "Capitão", disse o cangaceiro do nariz cortado. "O menino diz que quer falar com o senhor." Lampião continuou limpando a arma. Não respondeu. O silêncio pesou. O menino ficou ali, em pé, esperando. Não sabia se devia falar, se devia esperar, se devia ir embora. Passou 1 minuto, 2, 3. Finalmente, Lampião colocou o rifle no colo. Levantou a cabeça. Olhou para o menino. "Você está sabendo que interromper o descanso do bando pode te custar a vida, né?" A voz era calma, quase gentil, mas tinha um peso ali embaixo, como uma pedra no fundo do rio. "Você não vê, mas sente." "Eu sei, mas eu precisava vir." "Precisava para quê?" "Para pedir uma coisa para o senhor." Lampião inclinou a cabeça. Os olhos estreitaram. "E o que é que um moleque como você tem para pedir para mim?" O menino respirou fundo. Era agora. Ou ele falava com firmeza, ou perdia a chance. "Eu vim pedir justiça." "Justiça?" Lampião quase sorriu. "Menino, justiça não existe nesse sertão. Você é novo demais para não saber disso. Eu sei que não existe. Por isso vim pedir para o senhor." Agora Lampião ficou interessado. Ele se inclinou para frente e apoiou os cotovelos nos joelhos. "Conta, quero ouvir." E o menino contou. Contou sobre o coronel, sobre a terra, sobre os jagunços que chegaram de noite, sobre o pai amarrado no poste, sobre a mãe e os irmãos, sobre ter que enterrar todos sozinho, sobre as cruzes no quintal. Enquanto falava, os cangaceiros ao redor foram ficando em silêncio. Pararam o que estavam fazendo para ouvir. Alguns baixaram a cabeça, outros apertaram os punhos, porque mesmo sendo homens duros, acostumados com violência, tinha coisas que tocavam fundo, e matar família, principalmente criança, era uma dessas coisas. Quando o menino terminou, havia lágrimas no rosto dele, mas não era choro de fraqueza, era choro de raiva. "Eu quero o sangue dele", disse o menino, a voz firme apesar das lágrimas. "Do coronel, do capataz, de todos os jagunços que estavam lá. Eu quero que eles paguem." Lampião ficou em silêncio. Olhou para o menino por um tempo longo. Depois olhou para os homens ao redor. Depois de volta para o menino. "Você sabe quem eu sou, menino?" "Sei, o senhor é Lampião, o rei do cangaço. E você sabe o que eu faço?" "Sei. O senhor faz justiça quando a lei não faz." Lampião sorriu, mas era um sorriso triste. "Justiça, que palavra bonita. O povo me chama de bandido, de assassino, de demônio. Mas quando precisa, vem me chamar de justiceiro. Engraçado, não é? O senhor é o que o sertão precisa que o senhor seja." Lampião parou. Olhou para o menino com surpresa. Aquela frase tinha sido pesada, tinha sido verdadeira e tinha saído da boca de uma criança. "Quem te ensinou a falar assim?" "Meu pai. Ele dizia que no sertão cada homem tem que ser o que a terra pede. E agora a terra está pedindo vingança." Lampião levantou, caminhou até o menino, ficou ali, olhando para ele de cima. O menino não baixou os olhos, sustentou o olhar. "Você sabe que se eu fizer isso, você vai ficar devendo para mim pro resto da vida? Que vai carregar essa dívida até morrer?" "Eu sei. E eu aceito. Você sabe que vai ter que ver o que eu vou fazer com eles? Que não vai ser bonito, que vai ser sangue, dor, morte. Eu quero ver. Eu preciso ver. Você sabe que depois disso você nunca mais vai ser criança? Que não tem volta." O menino deu um passo para frente. Chegou tão perto que quase encostou em Lampião. "Eu já não sou mais criança.
Deixei de ser na noite que mataram minha família. Lampião olhou fundo nos olhos dele, procurando fraqueza, procurando dúvida, procurando medo. Não achou nada, só determinação, só raiva, só sede de justiça. E aí, pela primeira vez naquela conversa, Lampião sorriu de verdade, um sorriso de respeito. Qual é o seu nome, menino? José, José da Silva. José, nome bom, nome de gente guerreira. Lampião pôs a mão no ombro dele. Eu vou te ajudar, José. Vou fazer essa justiça para você. Mas em troca, você vai me prometer uma coisa, o que o senhor quiser. Você vai viver. Depois que isso acabar, você vai viver. Vai crescer, vai ter família, vai trabalhar, vai envelhecer. Não vai deixar que essa raiva tome conta de você pro resto da vida. Promete? O menino hesitou, porque no fundo, ele não tinha pensado em depois. Não tinha pensado em futuro, só na vingança. Eu prometo. Diz direito, olhando no meu olho. José olhou fundo nos olhos de Lampião. Eu prometo que vou viver. Depois que o senhor fizer justiça, eu vou viver. Lampião acenou com a cabeça. Então tá feito, eu dou a minha palavra. E a palavra de Lampião não se quebra. Ele se virou para os cangaceiros. Corisco! Um homem se levantou. Alto, magro, olhar de raio. Era Corisco, o diabo loiro, braço direito de Lampião, conhecido por ser ainda mais violento que o próprio capitão. Sim, padrinho, prepara o bando. A gente tem um serviço para fazer. Que serviço? Um coronel que precisa aprender que não se mata criança. Corisco sorriu. Era um sorriso assustador. Esse serviço eu faço com prazer. Lampião voltou para o menino. Você vai ficar aqui no acampamento até a gente fazer o serviço. Vai comer, descansar, cuidar dessas mãos que estão em carne viva. A gente volta em alguns dias. Não, eu vou junto. Menino, isso não é lugar para... Eu vou junto. Eu preciso ver. Eu preciso estar lá quando o senhor fizer justiça. Lampião ia discutir, mas viu o olhar do menino e entendeu. Tinha coisas que não se negava. Essa era uma delas. Tá bom, você vai, mas fica perto de mim o tempo todo. E se eu mandar você ficar quieto, você fica, sem questionar. Entendeu? Sim, senhor. E pare de me chamar de senhor. Me chama de capitão. Sim, capitão. Lampião acenou para os homens. Alguém dá comida para o menino e arruma um lugar para ele dormir. Amanhã de madrugada a gente sai. E se você tá aí, acompanhando esse causo e tá sentindo o peso dessa história, deixa teu like agora. Compartilha com quem você acha que precisa ouvir isso. E se inscreve no canal, porque a gente tá só no começo. A justiça ainda vai acontecer. E quando acontecer, você vai querer estar aqui para ver. Comenta aí embaixo. Você acha que o menino fez certo em procurar Lampião? Ou acha que devia ter deixado para lá? Deixa a tua opinião, que eu quero saber o que você pensa. Naquela noite, José comeu pela primeira vez em dias. Carne assada, farinha, café forte. Os cangaceiros trataram ele com respeito, não como criança, como um igual, porque ele tinha feito algo que poucos teriam coragem. Tinha vindo sozinho, no meio do sertão, procurar o homem mais perigoso do Brasil para pedir vingança. Depois de comer, um dos cangaceiros, um homem velho de cabelo branco chamado Antônio, levou ele até uma rede. Dorme, menino. Amanhã vai ser dia longo. Antônio, disse José, posso te perguntar uma coisa? Pode. O capitão, ele sempre cumpre a palavra dele? O velho sorriu. Menino, eu conheço Lampião faz 15 anos. Ando com ele desde que era novo. E eu te digo uma coisa. Ele pode ser muita coisa. Pode ser brutal, pode ser cruel, pode ser implacável, mas mentiroso, nunca. A palavra de Lampião é a coisa mais sagrada que tem nesse sertão. Se ele disse que vai fazer justiça, vai fazer. Pode ter certeza disso. E ele vai matar todos? O velho ficou sério. José, eu vou te falar uma coisa que você precisa entender. O que vai acontecer não vai ser bonito. Não vai ser fácil de ver. Você ainda é novo e por mais que já tenha visto a morte de perto, o que o capitão vai fazer é diferente. Tem certeza que você quer ver isso? José não hesitou. Tenho. Eu preciso ver eles pagarem. Então tá, mas depois não diz que não foi avisado. José deitou na rede. Olhou para o céu estrelado através da copa das árvores. A lua estava crescendo de novo. Logo seria lua cheia.
A mesma lua que iluminou o massacre da família dele. Ele pensou na mãe, no pai, nos irmãos, pensou nas cruzes no quintal, pensou no juramento que tinha feito e pela primeira vez em dias conseguiu dormir, porque sabia que não estava mais sozinho. Lampião tinha dado a palavra. E no sertão, a palavra de Lampião era lei. De madrugada, antes do sol nascer, o acampamento já estava em movimento. Os cangaceiros checavam as armas, enchiam os borós de água, preparavam os cavalos. Lampião estava no centro, dando ordens, organizando tudo com a precisão de um general. José foi até ele. Capitão, eu tô pronto. Lampião olhou para ele, jogou uma cartucheira. Bota isso e fica perto de mim o tempo todo. Quando começar o tiroteio, você se abaixa e fica quieto. Não importa o que aconteça, você não sai do lugar. Entendeu? Entendeu. E José? Sim, capitão. Obrigado. José franziu a testa confuso. Obrigado por quê? Por me lembrar por que eu faço o que eu faço. Às vezes a gente se perde no meio de tanta luta, tanto sangue, e esquece. Mas você me lembrou. Justiça. É por isso que eu tô aqui. E montou no cavalo. Os outros cangaceiros fizeram o mesmo. José montou na égua dele. Estavam prontos. Lampião levantou o braço, olhou pro bando. Depois gritou: a gente vai mostrar para esse coronel de meia tigela que no sertão tem lei sim, e a lei tem nome, Lampião. Os cangaceiros gritaram em resposta. Um grito de guerra, um grito que ecoou pela caatinga inteira. E partiram. 22 homens, um menino, e uma sede de justiça que não ia ser saciada até que o último dos culpados pagasse pelo que fez. A cavalgada foi rápida. Lampião conhecia o sertão como ninguém. Sabia todos os atalhos, todos os caminhos, todos os lugares onde podia descansar sem ser visto. Em 2 dias, chegaram perto da vila onde morava o coronel. Acamparam numa serra, escondidos entre as pedras. Dali dava para ver a fazenda grande, os casarões, os currais. Era um império construído em cima do sofrimento do povo. Lampião chamou José. É ali? É. A casa grande é onde o coronel mora. O capataz mora na casa menor do lado esquerdo. Quantos jagunços ele tem? Uns 15, mais ou menos. Mas nem todos ficam na fazenda. Alguns ficam patrulhando as terras. Lampião estudou o terreno. Depois chamou Corisco e outros 2 cangaceiros. A gente vai fazer o seguinte, e começou a explicar o plano. José ouviu tudo. Era complexo, preciso, genial. Lampião não ia simplesmente invadir e atirar em todo mundo. Ia fazer cada um pagar do jeito que merecia. E o menino? Perguntou Corisco. O que ele vai fazer? Lampião olhou para José. Ele vai comigo, vai ver tudo, porque ele tem direito a isso. Corisco deu de ombros. Se o padrinho diz, tá dito. Esperaram anoitecer. Quando a última luz do dia sumiu e só ficou a escuridão da noite sem lua, eles desceram, silenciosos como fantasmas. 22 cangaceiros se espalhando pela fazenda, cada um sabendo exatamente o que fazer. José estava ao lado de Lampião. O coração batia forte, as mãos suavam, mas não era medo, era antecipação. Estava prestes a ver a justiça acontecer. E ela aconteceu. A noite estava fechada. Não tinha lua, não tinha estrela. Era o tipo de escuridão que o sertão sabe fazer. Aquela que parece engolir tudo, que transforma homem em sombra e sombra em nada. Lampião tinha escolhido aquela noite de propósito. Noite escura é aliada de quem sabe andar no mato, e ninguém conhecia o mato melhor que os cangaceiros. Eles se dividiram em 4 grupos, cada um com uma missão específica, porque Lampião não fazia as coisas de qualquer jeito. Ele planejava, estudava, e quando atacava, era como cirurgia. Corte preciso, sem erro. O primeiro grupo, liderado por Corisco, ia cercar a casa dos jagunços. O segundo ia tomar conta dos currais e das saídas. O terceiro ficaria de vigia, garantindo que ninguém escapasse para pedir ajuda. E o quarto, com Lampião na frente e José ao lado, ia direto para a Casa Grande. Mas antes, tinha um serviço que precisava ser feito. Um serviço que ia dar o tom de tudo que viria depois. Lampião parou o grupo. Fez sinal para todo mundo se abaixar. Sussurrou. O capataz. Onde ele tá? Um dos cangaceiros, que tinha ficado observando a fazenda o dia inteiro, respondeu baixo. Na casa pequena.
dormindo. Tem uma mulher com ele. Lampião olhou para José. Esse capataz, ele foi o que matou seu pai? Foi. Ele que atirou. Ele que mandou os outros matarem minha mãe e meus irmãos. Lampião acenou com a cabeça. Então ele é o primeiro. Eles se aproximaram da casa pequena, silenciosos. Pisando devagar, evitando galho seco, evitando pedra solta. Chegaram na porta. Estava fechada, mas não trancada. No sertão, trancadura nunca impediu o cangaceiro de entrar. Lampião fez um gesto. 2 cangaceiros entraram primeiro, rifles apontados. José e Lampião entraram logo atrás. Dentro estava escuro. Só a brasa de um cigarro abandonado no cinzeiro dava alguma luz. Os olhos foram se acostumando. Tinha uma rede no canto, e nela, dormindo, o capataz. A mulher dele dormia numa rede menor do lado. Lampião chegou perto, pôs a mão na boca do capataz. O homem acordou num susto, tentou gritar, tentou se debater, mas já tinha 3 rifles apontados para a cabeça dele. Ele congelou. Faz silêncio, sussurrou Lampião, ou eu acordo sua mulher do pior jeito possível. O capataz parou de se mexer. Os olhos dele estavam arregalados de terror. Ele tinha passado a vida aterrorizando gente. Agora, era ele que sentia o medo. Lampião fez sinal. Os cangaceiros puxaram o homem da rede, amarraram as mãos dele para trás, taparam a boca com um pano. A mulher se mexeu, mas não acordou. Melhor assim. O que ia acontecer não era para ela ver. Levaram o capataz para fora. Arrastaram ele até o terreiro, longe o suficiente para ninguém ouvir, perto o suficiente para a casa grande ver quando amanhecesse. Amarraram ele num poste, o mesmo tipo de poste onde o pai de José tinha sido amarrado. Lampião tirou o pano da boca do homem. O capataz começou a falar, a voz saindo trêmula. Escuta aqui, eu não sei quem vocês são, mas se é dinheiro que vocês querem, cala a boca. A voz de Lampião era gelada. O capataz obedeceu na hora. Lampião chamou José. Vem aqui, menino. José se aproximou. Lampião o colocou na frente do capataz. Olha bem para esse menino, você lembra dele? O capataz olhou. Estava escuro. Mas quando viu o rosto de José iluminado pela luz fraca da fogueira que um dos cangaceiros tinha acendido, ele empalideceu, reconheceu. Você é o menino da família Silva. Isso mesmo, disse Lampião. O menino que você deixou órfão. O menino que enterrou o pai, a mãe e os 2 irmãos sozinho. Lembra agora? O capataz começou a tremer. Escuta, eu só estava seguindo ordens. O coronel mandou. Eu não... Não mentia, cortou Lampião. Você matou aquela família porque quis, porque gostou. José me contou que você estava rindo enquanto fazia, que você achou graça. Não, eu juro, Lampião deu um tapa na cara dele, forte. O som ecoou na noite. Eu disse para não mentir. Ele se virou para José. Esse homem tirou tudo de você. Matou sua família, destruiu sua vida. Agora você vai ter justiça. Mas antes, tem uma coisa que você precisa fazer. Lampião pegou uma faca, a mesma que ele usava para tudo. Lâmina grande, afiada. Deu na mão de José. Você vai fazer nele a primeira marca. A marca que vai lembrar ele, nos últimos momentos de vida dele, de cada pessoa que ele matou. José pegou a faca. A mão tremeu, não de medo, de emoção. Ele olhou para o capataz, o homem que tinha tirado tudo dele, o homem que tinha rido enquanto sua família morria. Faz, disse Lampião baixinho, faz por seu pai, por sua mãe, pelos seus irmãos. José se aproximou, encostou a lâmina no rosto do capataz. O homem começou a chorar, a implorar. Por favor, menino, por favor, eu tenho família, eu também tinha. E cortou. Um corte no rosto, não fundo o suficiente para matar, mas fundo o suficiente para doer, para sangrar, para marcar. O capataz gritou. José deu um passo para trás. A faca estava tremendo na mão dele. Ele olhou para o sangue escorrendo e não sentiu remorso, sentiu alívio. Lampião pegou a faca de volta. Bom, agora é com a gente. O que aconteceu depois foi brutal, foi cruel, foi tudo que aquele homem merecia. Os cangaceiros não mataram ele rápido, não deram a ele o alívio de uma bala na cabeça. Eles fizeram pagar, por cada vida, por cada lágrima, por cada segundo de sofrimento que ele tinha causado.
Não vou descrever tudo nos detalhes, porque tem coisas que são pesadas demais até para contar. Mas quando amanheceu, quando o sol nasceu e iluminou o terreiro, o corpo do capataz estava ali, e todo mundo que via entendia a mensagem. Aquilo era o que acontecia com quem mexia com o inocente. José assistiu tudo. Lampião deu a opção de ele sair, de não ver, mas ele ficou, porque precisava ver que a justiça tinha sido feita. Quando acabou, Lampião limpou a faca na calça. Olhou para José. Tá satisfeito? José olhou para o corpo. Depois olhou para Lampião. Falta o resto. Lampião sorriu. Um sorriso de respeito. É assim que se fala. Agora vinha a parte principal. Enquanto o capataz estava sendo julgado no terreiro, os outros grupos de cangaceiros tinham feito o trabalho deles. Os jagunços da fazenda, os 15 que protegiam o coronel, tinham sido cercados. Alguns tentaram reagir, foram mortos. Os outros, quando viram que não tinha chance, se renderam. Lampião mandou juntar todos no curral, amarrados, de joelhos, guardados por 4 cangaceiros com rifle. Depois foi até a casa grande. A casa era enorme, bem construída, com tijolo, telha, porta de madeira boa. Dentro tinha móvel caro, tapete, cristal. Era ostentação, era mostrar poder, era esfregar na cara do povo pobre que ele era dono de tudo. Lampião entrou, José do lado dele, Corisco e mais 3 cangaceiros atrás. Encontraram o coronel no quarto. Ele tinha ouvido o tiroteio, tinha tentado fugir pela janela, mas já tinha cangaceiro esperando do lado de fora. Não teve para onde correr. Estava sentado na cama, em roupas de dormir, suando frio. Um homem gordo, de bigode grande, cara vermelha. O tipo de homem que nunca trabalhou um dia na vida, que vivia do suor dos outros. Lampião, ele conseguiu dizer, a voz falhando. Coronel, respondeu Lampião, tirando o chapéu em zombaria. É uma honra finalmente conhecer o senhor. O que você quer? Eu posso pagar. Tenho dinheiro, muito dinheiro. Você pode levar tudo. Dinheiro. Lampião riu. Coronel, eu não vim aqui por dinheiro. Vim por outra coisa. O quê? O que você quer? Lampião se afastou. Deixou José aparecer. O menino deu um passo à frente. Olhou para o coronel. O coronel franziu a testa. Tentou lembrar onde tinha visto aquele menino. E quando lembrou, a cor sumiu do rosto dele. Você é... Sou o menino da família que o senhor mandou matar, por causa de um pedaço de terra. Lembra agora? O coronel começou a gaguejar. Aquilo foi um mal-entendido. Eu não queria que as coisas chegassem àquele ponto. Foi o capataz que... Mentira, cortou José. Foi o senhor que mandou. Foi o senhor que deu a ordem. O capataz só obedeceu. Menino, escuta, eu posso compensar você. Posso te dar dinheiro, terra, o que você quiser. Posso, eu não quero dinheiro. Não quero terra. Eu quero justiça. Lampião pôs a mão no ombro de José. E ele vai ter. Mandaram o coronel se vestir. Depois, arrastaram ele para fora. Levaram até o terreiro. Ele viu o corpo do capataz e entendeu o que ia acontecer. Começou a gritar, a implorar, a chorar, ofereceu tudo, dinheiro, terras, gado, ouro. Prometeu ir embora, nunca mais voltar, deixar o menino em paz. Mas Lampião não estava interessado em promessa, porque sabia que promessa de homem covarde não vale nada. Homem que manda matar família por terra não tem palavra, não tem honra, não merece piedade. Amarra ele, ordenou Lampião. Amarraram o coronel no mesmo poste onde o capataz tinha sido amarrado. Ele chorava, babava, se debatia, mas não tinha para onde ir. Lampião juntou todos os jagunços que tinham sobrado, fez eles olharem. Vocês trabalhavam para esse homem, faziam o serviço sujo dele, matavam quem ele mandava matar. Hoje vocês vão ver o que acontece quando a conta chega. Ele se virou para o coronel. Você se achava dono do mundo. Achava que podia fazer o que quisesse, que ninguém ia te parar. Mas esqueceu uma coisa. No sertão, a justiça pode demorar, mas sempre chega. E olhou para José. É seu. Faz o que tiver que fazer. José se aproximou. Pegou a faca que Lampião ofereceu de novo. Parou na frente do coronel. O homem estava histérico, gritando, implorando por Deus, pela Virgem Maria, por todos os santos. José o encarou e disse, com uma voz calma, fria: Meu pai não implorou quando você mandou matar ele.
Minha mãe não teve chance de implorar. Meus irmãos não sabiam nem o que era implorar. Por que eu deveria ter piedade de você? Por favor, menino, por favor, eu sou pai também. Eu tenho filhos, eu também tinha família. E deu o corte. A primeira marca. O coronel gritou. José deu um passo para trás, respirou fundo e falou: esse foi pelo meu pai. Lampião acenou. Outro cangaceiro deu outro corte. Esse foi pela mãe dele. Outro corte. Pelos irmãos. Era ritual. Era justiça sendo feita do jeito que o sertão entendia. Não rápido, não fácil, mas definitivo. Quando o sol estava alto, já tinha acabado. O coronel não gritava mais, não implorava mais, não fazia mais nada. José olhou, sentiu um vazio estranho. Não era satisfação, não era alegria, era fechamento. A conta tinha sido paga, a promessa tinha sido cumprida. Lampião mandou soltar os jagunços que tinham sobrado. Vocês vão espalhar a notícia, vão contar para todo mundo o que aconteceu aqui. Vão dizer que quem mexe com o inocente, quem mata criança, quem se acha acima da lei, vai ter que responder para mim. Entenderam? Os jagunços acenaram com a cabeça apavorados. Agora somem, antes que eu mude de ideia. Eles saíram correndo. Em minutos, tinham sumido. Lampião olhou em volta. A fazenda estava em silêncio. O império do coronel tinha caído em uma noite. Ele se virou para o bando. Peguem o que puder carregar. Comida, munição, dinheiro. O resto deixa. Não viemos aqui para roubar. Viemos fazer justiça. Os cangaceiros obedeceram. Em meia hora tinham juntado mantimentos, armas, algum dinheiro. Nada exagerado. Só o necessário. Lampião chamou José. Vem cá, foram até um canto isolado. Lampião tirou um saco de dentro da roupa, entregou para José. Isso aqui é ouro, não é muito, mas dá para você recomeçar, comprar terra, construir casa, viver. José pegou o saco, pesou na mão. Capitão, aceita. Você perdeu tudo. É justo que tenha algo para começar de novo. Mas eu não tenho como pagar. Não precisa pagar. Você me pagou quando me lembrou porque eu faço o que faço. José guardou o saco. Não sabia o que dizer. Não tinha palavras. Lampião pôs a mão na cabeça dele. Lembra da promessa que você me fez. Você vai viver, vai crescer, vai ter família. Não vai deixar que essa raiva tome conta de você. Entendeu? Entendi, capitão. Bom, agora vamos embora. Daqui a pouco a polícia chega. E eu não tô com vontade de trocar tiro hoje. Montaram nos cavalos. José montou na égua dele. Olhou para trás uma última vez. Viu a fazenda, o terreiro, os postes. A justiça tinha sido feita, mas não sentia o que achava que ia sentir. Não sentia alívio completo. Sentia vazio. Talvez fosse assim mesmo. Talvez vingança nunca enchesse o buraco que a perda deixa. Mas pelo menos a conta estava paga. E no sertão, isso já era alguma coisa. Cavalgaram o dia inteiro. À noite, acamparam, comeram, descansaram. José ficou quieto, olhando o fogo. Lampião sentou do lado dele. Tá pensando no quê? Não sei, eu achei que ia me sentir melhor, mas não sinto. É porque vingança não traz ninguém de volta. Só faz a conta fechar. O vazio continua. Sempre vai continuar. Então por que fazer? Porque se não fizer, o vazio é pior. Fica a raiva, a impotência. Pelo menos agora você sabe que eles pagaram, que não ficou impune. Isso ajuda a seguir em frente. José ficou em silêncio. Depois perguntou: capitão, o senhor já perdeu alguém? Lampião olhou para o fogo. Os olhos ficaram distantes. Já, perdi meu pai. Meus irmãos foram torturados. Perdi gente que amava. Por isso eu entendo você. Por isso eu fiz o que fiz. E o senhor conseguiu seguir em frente? Consegui. Do meu jeito. Encontrei propósito. Encontrei razão para continuar. Você vai encontrar também. Como? Vivendo. Honrando a memória deles. Sendo o homem que seu pai queria que você fosse. José acenou com a cabeça. Fazia sentido. No dia seguinte se despediram. Lampião e o bando iam para um lado. José ia para outro. Para onde você vai? Perguntou Lampião. Não sei ainda. Longe. Começar de novo. Boa sorte, menino. E lembra, você prometeu que ia viver. Vou lembrar. Eles se abraçaram. Um abraço rápido, mas sincero. Depois se separaram. José montou na égua. Olhou para Lampião uma última vez. O rei do cangaço, o homem que tinha feito justiça,
quando ninguém mais faria. Obrigado, capitão. Não precisa agradecer. Vai e seja feliz. É a melhor vingança que você pode ter contra quem te fez mal. E cada um seguiu seu caminho. Lampião de volta pro sertão, pro cangaço, pra luta sem fim. José pra frente, pro futuro, pra vida que ainda tinha pela frente. Passaram-se anos, muitos anos. O menino José cresceu, virou homem. Usou o ouro que Lampião tinha dado para comprar um pedaço de terra em outro estado, longe das memórias, longe da dor. Trabalhou duro. Plantou, colheu, construiu. Casou com uma moça boa, de sorriso fácil e coração maior ainda. Tiveram filhos, 3, 2 meninos e uma menina. Ele nunca esqueceu a promessa que tinha feito a Lampião. Viveu, realmente viveu. Não deixou que a raiva tomasse conta. Não deixou que o ódio envenenasse o coração. Porque sabia que se fizesse isso, os homens que tinham matado sua família teriam vencido 2 vezes. Primeiro, tirando seus pais e irmãos. Depois, tirando dele a capacidade de ser feliz. Mas toda noite, antes de dormir, ele olhava para o céu e sussurrava uma prece. Não para os santos, não para Deus, para os que tinham ido, para o pai, para a mãe, para os irmãos. Dizia a eles que estava bem, que tinha honrado a memória deles, que tinha vivido a vida que eles não puderam viver. E de vez em quando, nas noites de lua cheia, quando o vento soprava de um jeito especial, ele jurava que ouvia a voz do pai respondendo: "Eu sei, meu filho. Eu sei." Mas essa é a história dele depois. O que aconteceu depois que a justiça foi feita? Agora vou contar o que aconteceu com a história em si. Como aquele dia, aquela noite, aquela vingança viraram lenda no sertão. Porque no sertão, quando algo grande acontece, quando algo toca fundo na alma do povo, vira causo. E causo não morre, passa de geração em geração, de boca em boca, de fogueira em fogueira. Os jagunços que Lampião tinha deixado vivo fizeram o que ele mandou. Espalharam a notícia. Contaram o que tinha acontecido na fazenda do coronel. E a notícia correu que nem rastilho de pólvora, de vila em vila, de feira em feira, de casa em casa. Ouviu falar? O coronel Antônio morreu. Lampião que matou. Sério? E por quê? Porque ele tinha mandado matar uma família inteira. Pai, mãe, 2 crianças, por causa de terra. E como foi? Foi terrível. Dizem que Lampião amarrou ele num poste e fez ele pagar por cada vida que tirou. Dizem que um menino, o único que sobreviveu da família, estava lá, viu tudo. E a história crescia. Como todo causo, ganhava detalhes. Alguns verdadeiros, outros inventados pelo povo. Mas a essência permanecia. A mensagem era clara. Não se mexe com o inocente. Não se mata criança. Porque se fizer isso, Lampião vai saber e vai vir cobrar. Teve coronel que ficou com medo, que parou de fazer certas barbaridades porque não queria ser o próximo na mira do rei do cangaço. Teve jagunço que pediu para sair do serviço, dizendo que não ia mais matar gente inocente. E teve o povo simples, o povo que sofria calado. Esse povo ouviu a história e sentiu algo que não sentia faz tempo. Esperança. Esperança de que nem tudo estava perdido, de que ainda existia quem fizesse justiça, de que os poderosos podiam cair. Nas noites de lua cheia, quando as famílias se reuniam nos alpendres para conversar, alguém sempre puxava o assunto. Conta de novo a história do menino e Lampião, vô. E o velho, com os olhos brilhando, começava. Foi num tempo quando os coronéis mandavam mais que a lei, quando a polícia trabalhava para os ricos e o pobre não tinha para onde correr. Nesse tempo tinha um menino e contava, do início ao fim, da noite do massacre, dos corpos enterrados sozinho, da jornada até encontrar Lampião, do pedido por sangue e da justiça sendo feita. Cada vez que contava, a história tocava de um jeito diferente. Tinha quem chorava, tinha quem ficava calado, pensativo, tinha quem apertava os punhos, lembrando de alguma injustiça que tinha sofrido e nunca tinha vingado. Porque aquela história não era só sobre José, era sobre
todos, sobre cada pessoa que já tinha sido pisada, humilhada, esquecida. Era sobre o desejo profundo de ver o poderoso pagar, de ver o fraco ser vingado, de ver a balança, mesmo que por um momento, pender para o lado certo. E Lampião, nessa história, não era bandido. Era instrumento. Era a mão da justiça quando a justiça de verdade não chegava. Era o vingador que o povo precisava. Mesmo sabendo que ele próprio era imperfeito, brutal, cruel às vezes. Mas o sertão não pede perfeição. O sertão pede resultado. E Lampião entregava resultado. Anos depois, quando Lampião foi morto em Angico, quando cortaram a cabeça dele e dos seus cabras e expuseram como troféu, o povo chorou. Porque tinha perdido mais que um homem. Tinha perdido um símbolo. O símbolo de que ainda existia quem não se curvava, quem não se vendia, quem cumpria a palavra. Mas a história do menino que pediu sangue não morreu com Lampião. Ela continuou viva. Continua viva até hoje. Teve um momento, muitos anos depois daquele dia na fazenda, que José estava velho já. Cabelo branco, costas curvadas pelo trabalho de uma vida inteira. Ele estava sentado no alpendre da casa dele, cercado pelos netos, quando um deles perguntou: "Vô, é verdade que o senhor conheceu Lampião?" José olhou para o menino, sorriu. Um sorriso cansado, mas verdadeiro. "Conheci, sim. E ele era, como dizem, forte, valente, perigoso? Era tudo isso, mas era mais. Mais o quê, vô?" José ficou em silêncio por um tempo. Olhou para o horizonte. Depois respondeu: "Era um homem de palavra. E no sertão, isso vale mais que tudo. O senhor pediu algo para ele, vô? É verdade?" José olhou para os netos, todos olhando para ele com curiosidade, esperando a resposta. Ele nunca tinha contado, nunca tinha dito para ninguém, nem para a esposa, o que tinha acontecido naqueles dias. Tinha guardado aquilo dentro dele por décadas. Mas agora, velho, perto do fim, sentiu que era hora de passar a história adiante, do jeito certo, com a verdade, sem enfeite. "Sentem aqui, que eu vou contar." E contou tudo, desde o começo. A família dele, a noite do massacre, os corpos, as covas, a jornada, o encontro com Lampião, o pedido, a vingança, tudo. Os netos ficaram em silêncio. Não era a versão romanceada que tinham ouvido nas ruas. Era a verdade crua, dolorida, real. Alguns choraram, outros ficaram chocados, mas todos entenderam. Entenderam de onde vinha a força do avô, de onde vinha a bondade dele, porque ele era tão insistente em dizer para eles tratarem bem todo mundo. Porque ele sempre falava que a vida é curta demais para se gastar com ódio. Quando terminou de contar, José olhou para eles. "Eu contei isso não para vocês aprenderem que vingança é boa, ou que violência resolve as coisas. Contei para vocês entenderem que existe dor no mundo, existe injustiça, e que às vezes, quando tudo parece perdido, você encontra ajuda nos lugares mais inesperados." "E o senhor faria de novo, vô? Se pudesse voltar no tempo?" José pensou. Demorou para responder. "Não sei. Parte de mim diz que sim, que aqueles homens mereciam o que receberam. Mas outra parte desejava que nada daquilo tivesse acontecido, que minha família tivesse vivido, que eu tivesse crescido com eles, que não tivesse precisado sentir aquela dor. Mas o senhor não se arrepende de ter procurado Lampião?" "Não, porque se não tivesse feito, acho que teria ficado louco. A raiva teria me consumido. Lampião me deu fechamento, me deu paz e me fez prometer que eu viveria. E eu vivi. Vivi bem. Tive vocês. Tive amor. Tive propósito. Então não me arrependo." Ele olhou para o céu, para o sol descendo. "Mas espero que nenhum de vocês precise passar pelo que eu passei. Espero que vivam num mundo onde a justiça funciona, onde ninguém precisa procurar um cangaceiro para fazer o certo acontecer." "O senhor acha que esse mundo vai existir um dia, vô?" José sorriu, triste. "Não sei, menino. Não sei. Às vezes eu acho que sim. Outras vezes eu vejo as notícias, vejo o que está acontecendo e acho que não. Que o mundo continua igual, que os poderosos continuam fazendo o que querem, que o pobre continua sofrendo calado. E aí
Ele olhou firme para os netos. Mas mesmo se o mundo não mudar, vocês podem. Vocês podem ser diferentes, podem ser justos, podem tratar bem o próximo, podem ser o tipo de gente que não precisa de um lampião para botar ordem, porque vocês mesmos já fazem o certo. Os netos acenaram, prometeram, e José sentiu que tinha cumprido sua última missão, passar a história, a verdadeira, para que não se perdesse, para que não virasse só lenda sem fundamento. E você, que está aí ouvindo esse caos até agora, eu preciso te pedir uma coisa. Se essa história mexeu com você, se você sentiu algo, deixa teu like. Compartilha esse vídeo, porque histórias assim precisam ser contadas, precisam ser lembradas, para que a gente nunca esqueça de onde viemos, do que nosso povo passou, da força que existe nas nossas raízes. Se inscreve no canal, ativa o sininho, porque toda semana a gente traz mais um caos, mais uma história do sertão, mais uma lembrança de um Brasil que não pode ser esquecido. E deixa nos comentários, será que hoje, nesse Brasil de 2025, com toda a tecnologia, todas as leis, todos os direitos, será que a justiça funciona melhor? Ou será que, no fundo, a gente ainda vive no mesmo mundo que o menino José viveu? Um mundo onde o poderoso faz o que quer e o fraco fica esperando alguém fazer alguma coisa? Comenta aí. Quero saber o que você pensa. José morreu anos depois, velho, rodeado pela família, em paz. No enterro dele veio gente de todo canto, porque ele era respeitado, querido, conhecido como homem bom, trabalhador, justo. Ninguém falou na cerimônia sobre o que tinha acontecido quando ele era menino. Ninguém mencionou o lampião. Ninguém trouxe à tona a vingança, mas quando as pessoas passavam pelo caixão e olhavam para ele ali, de terno, mãos cruzadas, rosto sereno, tinha quem sussurrasse: esse aí foi guerreiro, passou por coisa que a maioria não aguenta, e mesmo assim viveu bem, viveu direito, foi feliz, e era verdade, porque José tinha cumprido a promessa, tinha vivido, não tinha deixado que o passado o destruísse. Tinha honrado a memória da família dele da melhor forma possível, sendo feliz, sendo bom, sendo o tipo de homem que o pai dele queria que ele fosse. Enterraram ele no mesmo cemitério onde, décadas atrás, ele tinha enterrado a família. Ele tinha voltado para lá anos antes. Tinha comprado um terreno. Tinha mandado fazer túmulos de verdade para os pais e irmãos, com nome, data, tudo direitinho, para que não fossem esquecidos. E agora ele estava ali do lado deles, juntos de novo, como sempre deviam ter estado. Na lápide dele, os filhos mandaram escrever uma frase, simples, mas que dizia tudo: José da Silva, homem de palavra, viveu com honra. E do lado menor, quase imperceptível, tinha uma outra frase, que só quem conhecia a história de verdade ia entender. Cumpriu a promessa. A história do menino que pediu sangue a Lampião virou lenda no sertão. Virou causo contado nas noites de lua cheia. Virou símbolo de que justiça, mesmo quando demora, chega. De que ninguém, por mais poderoso que seja, está acima da conta que tem que ser paga. E todo ano, no dia que marca o aniversário daquele massacre, tem gente que ainda vai até as Cruzes Velhas, onde ficava a casa da família Silva. O lugar foi abandonado, tomado pelo mato, pelas pedras, pelo tempo. Mas as cruzes ainda estão lá, velhas, tortas, quase caindo, mas lá. E sempre tem alguém que deixa uma flor, ou acende uma vela, ou faz uma reza, em memória daqueles que foram mortos por ganância, e em respeito ao menino que não se conformou, que foi atrás de justiça, que encontrou Lampião, e que viveu para contar. Dizem que de vez em quando o vento sopra de um jeito especial, dá para ouvir vozes. Vozes de criança brincando, de mulher cantando, de homem trabalhando. São os ecos do passado, as memórias que o sertão guarda, que nunca some, nunca esquece. E dizem também que numa noite, um vaqueiro que passava por ali viu uma coisa estranha. Viu um menino parado perto das cruzes, olhando, sozinho. O vaqueiro chegou perto, ia perguntar se estava tudo bem. Mas quando chegou, o menino tinha sumido, como se nunca tivesse estado ali. Será que era fantasma? Será que era José voltando para visitar a família?
Ou será que era só a imaginação de um homem cansado depois de um dia longo de trabalho? Ninguém sabe, e talvez não importe saber. Porque a força da história não está no sobrenatural, está no humano, no sentimento real, na dor verdadeira, na justiça que foi buscada e alcançada. E enquanto tiver gente para contar, enquanto tiver avô contando para os netos, enquanto tiver fogueira acesa e céu estrelado, essa história vai viver, vai ser passada adiante. Vai ser lembrada, porque ela não é só a história de José, é a história de todos nós, de todo mundo que já sentiu impotência diante da injustiça, de todo mundo que já quis ver o poderoso pagar, de todo mundo que já teve que engolir a raiva e seguir em frente. E é também um lembrete de que honra vale, de que palavra vale, de que no final não importa quanto dinheiro você tem, quanto poder você acumula, se você vive de forma desonesta, se pisa nos outros, se causa sofrimento, a conta vai chegar. Talvez não hoje, talvez não amanhã, mas vai chegar. O sertão não esquece. E Lampião era a memória do sertão. E agora, chegando no final desse causo, eu quero te fazer uma pergunta. Uma pergunta que você precisa responder com sinceridade, só para você mesmo. Se você fosse o José, se tivesse perdido tudo, se tivesse visto sua família ser massacrada, o que você faria? Procuraria vingança? Ou deixaria para lá, tentaria seguir em frente sem fechamento? Não tem resposta certa, não tem resposta errada. Cada um tem seu próprio caminho, sua própria forma de lidar com a dor. Mas a história de José nos ensina uma coisa: seja qual for o caminho que você escolhe, você tem que viver, tem que seguir em frente. Tem que honrar aqueles que se foram sendo a melhor versão de si mesmo. Porque a maior vingança contra quem te faz mal não é destruir a vida dele, é viver bem a sua, é ser feliz apesar da dor, é construir algo bonito em cima das cinzas, é provar que eles não venceram, que não te quebraram, que você é mais forte que a maldade deles. José fez isso, viveu, amou, construiu, e no final, quando morreu, morreu em paz, com a consciência tranquila, com a certeza de que tinha feito o melhor que podia com as cartas que a vida tinha dado para ele. E essa, no final das contas, é a verdadeira justiça, não a vingança. Não o sangue, mas a capacidade de sobreviver à tempestade e ainda assim, quando o sol volta a brilhar, conseguir sorrir. No sertão, dizem que quando uma pessoa muito boa morre, vira estrela, olhando de cima para quem ficou, protegendo, guiando. Se isso for verdade, então José está lá em cima agora, junto com o pai, a mãe, os irmãos, finalmente juntos, finalmente em paz, olhando para a gente aqui embaixo, torcendo para que a gente aprenda com a história dele, para que a gente seja forte quando a vida bate, para que a gente busque justiça, mas não esqueça de viver. E talvez numa dessas noites de céu limpo, quando você olhar para as estrelas, uma delas vai brilhar um pouco mais forte, e você vai saber, é ele, é José. Lembrando você que não importa quão escura a noite está, sempre tem luz. Sempre tem esperança, sempre tem um caminho para frente. O caos do menino que pediu sangue a Lampião termina aqui, mas a lição dele continua, para sempre, gravada no coração de quem ouviu, passada de geração em geração, viva no vento que sopra pela caatinga, eterna na memória do povo, porque o sertão não esquece e o povo não deixa morrer. As histórias que importam, aquelas que tocam fundo, aquelas que ensinam, aquelas que transformam, essas não morrem nunca. Elas se tornam lenda, e lenda é para sempre.